Olá, meu nome é Wishmi Louise e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô estreando o que eu quero que seja um quadro que se chama Esse personagem é uma boa representatividade autista. Eu também quero fazer outros quadros sobre representatividade não binária, representatividade bissexual e afins. E hoje eu vou falar sobre o personagem de uma das minhas séries favoritas, que é Community, da NBC. Abed Nadir é um dos personagens fixos principais da série Community, da NBC, que tem 6 temporadas e um filme que, se eu não me engano, vai lançar ano que vem. E já terminou de gravar, até onde eu sei. Inclusive foi essa série que lançou o Donald Glover, também que tem a carreira musical como Childish Gambino. A série foi lançada em 2009. O criador da série é o Dan Harmon, que é o mesmo criador de Rick and Morty. E a série chegou a ser cancelada após as suas 5 temporadas, mas na sua 6ª temporada foi comprada pela Yahoo, acho que é Yahoo Television ou Yahoo Channel, acho que é Yahoo Channel, que faliu com a compra da série. Isso foi porque na série tinha uma piada recorrente sobre sobre a série ter 6 temporadas e um filme. That's never a good sign. Not cool, not cool, not cool, not cool. Hey, buddy. Hey, it's coming back in January. 6 seasons in a movie. 6 seasons in a movie. Que também é o motivo no qual eles resolveram fazer um filme depois de anos da série ter sido cancelada. A série se passa em uma universidade comunitária nos Estados Unidos chamada Greendale. Para quem não sabe, uma faculdade comunitária nos Estados Unidos é uma faculdade no qual você não precisa daquela palhaçada toda que você precisa para as outras faculdades mais convencionais e que os preços são mais acessíveis. Basicamente, lá nos Estados Unidos é uma coisa que meio que tem pouca credibilidade. A série começa com um advogado 171 que ele exercia sua profissão com um diploma falsificado. Então descobrem que o diploma dele é falso e ele decide ir para Greendale porque seria rápido e fácil. Eles, na cabeça deles, tipo, você não precisa de esforço para fazer uma faculdade comunitária. Então ele só precisava de um diploma de advogado para poder voltar a exercer o seu papel de advogado, porque ele era muito bom de lábia, então mesmo ele não tendo nada de advocacia, ele ainda era um ótimo advogado. E, enfim, a série começa justamente com uma cena do Jeff conversando com o Abed, que é o personagem que eu vou abordar nesse vídeo. E eu não lembro exatamente sobre o que eles estavam conversando, mas basicamente o Abed estava falando um monte de coisa e o Jeff estava cagando na cabeça dele, não estava nem um pouco interessado. O Jeff começa como aqueles personagens egocêntricos que não tá nem aí pra nada. O Abed e o Jeff faziam aula de espanhol juntos e o Jeff tava de olho numa loira gostosona, que é a Brita. A Brita era muito legal com o Abed, então o Abed conhecia ela, e aí o Jeff pergunta pro Abed, quem é aquela? Aí ele falou que era a Brita, começou a dar várias informações aleatórias, e falou que a Brita estava muito estressada com a prova de espanhol que estava chegando. Nisso, o Jeff, cafajeste, que é só ele, resolveu inventar um grupo de estudos de espanhol como um pretexto para poder abordar a Brita e tentar dar em cima dela e chamar ela para sair. Só que a série acaba abordando isso, é um grupo de estudos na universidade comunitária de Greendale. Então,
O Jeff vai, fala com a Brita, fala que tá sabendo que ela tá muito estressada em relação à prova, não sei o que lá. Dá a ideia de um grupo de estudos, só que seria só os dois. A Brita sacou qual era dele e chamou o Abed para fazer parte do grupo de estudos também, já que todos eles faziam parte da aula de espanhol. O Abed também acabou convidando mais outros integrantes e o Jeff tentou fugir da situação, mas não conseguiu porque ele ainda queria pegar a Brita, então... E assim se desenrola a série, com esse grupo de estudos de espanhol de pessoas super diversas, diferentes uma das outras, que se não fosse esse pretexto provavelmente nem seriam amigas, mas que acabam criando um laço incrível de amizade. Como eu falei, Community é uma série que foi lançada em 2009 e eu considero ela bastante à frente do seu tempo, apesar de, claro, ter comentários problemáticos, tal qual uma série de 2009. Mas fora isso, é uma série bastante diversa, aborda várias coisas como racismo, velhos conservadores, pressão em mães de maternidade, saúde mental de jovens estudantes e por aí vai. O grupo de estudos começa com o Jeff, que é esse advogado 171 que eu falei, a Brita, que é a loira gostosona ativista, anarquista, vai em protesto, não sei o que lá. Tem a Annie, que é uma nerd perfeccionista, que pega pesado com ela mesma e ficou famosa na escola dela por ter se viciado em Adderall, que é tipo um calmante. Ela acabou indo internada para uma clínica de reabilitação por causa disso. E aí ela saiu da clínica e foi pra Greendale. Tem o Abed, que eu vou, me especificar nele. Tem o Pierce, que é um velho branco extremamente preconceituoso e ele é meio que uma piada da série. Tem a Shirley, que é uma mãe de 2 crianças, bastante cristã, acabou de se divorciar. Tem o Troy, que é um atleta, ele estudou com a Annie. Ele é aquele atleta burrinho e no início ele quer dar uma de machão. E acho que eu citei todo mundo. O Abed, em específico, ele é filho de um pai palestino e de uma mãe americano-polonesa, bem específico. Ele é muçulmano. Ele é um homem marrom. Os pais dele se divorciaram quando ele era novo. Ele carrega bastante traumas por conta disso. E no início da série é usado como um artifício de piada o fato do Abed ser provavelmente autista. Logo no primeiro episódio, o Jeff explode e fala alguma coisa negativa sobre todos os membros do grupo de estudos. E o que ele fala pro Abed é: você é Asperger's, que é um termo importante, é um termo que não é mais usado. No novo CID caiu por uso, não se usa mais esse termo. No primeiro episódio ele fala isso, os outros membros ficam tipo, meu Deus, tipo, todo mundo sabe, mas você não pode falar na cara dele. Enfim, ele se tornou esse personagem que ele é bastante descrito como uma pessoa autista. Ele tem bastantes características, bastante traços, ele tem poucas habilidades sociais, ele tem dificuldade em entender sarcasmos, brincadeiras, figuras de linguagem, ele tem dificuldade em expressar suas próprias emoções e compreender emoções dos outros personagens. Com isso, apesar de ele ser usado como piada no início da série, muitos autistas se identificaram com o personagem. Eu me identifiquei com o personagem, a gente não é tão parecido assim, mas eu me identifiquei bastante com ele. É um personagem que eu tenho muito carinho, é um dos meus personagens favoritos
de mídias. E apesar de ser usado como piada, ele acabou se tornando um patrimônio da comunidade autista. Isso, o Dan Harmon, o que é meio surpreendente, levando em consideração de que ele é o criador de Rick and Morty. Se você viu Rick and Morty, você sabe o que eu tô falando. Ele se atentou a esse fato e ele falou: I will give you the autistics what they want. Vou dar aos autistas o que eles merecem. E aí ele começou a pesquisar sobre autismo. E ele falou: eu vou parar de fazer isso de piada e eu vou fazer isso uma coisa séria. Ele vai ser autista e é isso. Em nenhum momento na série eu diz com todas as palavras, com todas as certezas que ele de fato é autista, mas é praticamente canônico levando em consideração isso que o Dan Harmon falou. Inclusive, foi nesse processo de pesquisar sobre autismo para poder tornar o Abed um personagem mais consistente, multifacetado e afins, que o próprio Dan Harmon descobriu que ele é autista. Olha só que coisa maneira. E, enfim, o Abed, ele passou a ser esse personagem tridimensional. Ele é basicamente a cola que une o grupo de estudos, porque apesar de no início ele ser tratado como aquela coisa, como a gente é tratado na vida real, como alguém chato, inconveniente e sem noção, os outros membros do grupo de estudos, eles se tornam muito apegados ao Abed, porque apesar da falta de habilidade social dele, de entendimento de sarcasmo, de levar algumas certas coisas ao extremo, ele era um ótimo amigo que estava sempre ali disponível para todos eles, para ajudá-los do que ele pudesse. Ele foi para a faculdade de Greendale, amando do pai dele, porque o pai dele tinha um restaurante e queria que o Abed fizesse administração para poder ajudar com o restaurante mais tarde. Mais pra frente a gente descobre que a paixão mesmo dele era cinema e tem todo um episódio envolvendo a relação dele com o pai dele, a dificuldade do pai dele de entendê-lo, de entender os sentimentos dele, em volta dessa vontade dele de fazer cinema. A Brita, que incentiva ele, fala que ele deveria fazer o que ele quer e não o que o pai dele quer, e acaba pagando pelas matérias de cinema, inscrevendo ele. O pai do Abed aparece na faculdade, fala: se você quer dar uma de mãe dele, então eu vou deixar ele contigo, se vira. E, enfim, tem umas cenas bem engraçadas. Além disso, o Abed, ele é um grande fã da cultura pop, ele é muito fã do Batman, ele é muito fã de quadrinhos, ele é muito fã de uma versão da série de Exterminador do Futuro. Mais pra frente mostra que ele é muito viciado em uma série que é como se fosse a versão do universo da série de Doctor Who, que inclusive é muito engraçado. Tem um episódio de uma Comic Con e aí estão querendo fazer um reboot americano da versão britânica. Enfim, é muito engraçado. Ele é muito fã. Ele é um ótimo atleta. Ele faz sucesso com as garotas. Ele é bastante confiante de si mesmo. E basicamente ele meio que não se deixa abalar por essas dificuldades dele. Ele tem noção de que ele tem dificuldades com habilidades sociais, com sarcasmo, mas apesar disso, ele é bastante confiante com si mesmo. O Troy, importante, não tem como falar do Abed e não falar do Troy. O Troy, que era aquele, no inglês seria tipo jock, que é o típico adolescente, que no caso não é mais adolescente, que jogador de futebol americano dos Estados Unidos. No início ele zoava bastante o Abed, mas eles acabaram se tornando melhores amigos, porque ele implicava tanto com o Abed, que o Abed, na tentativa de ser amigo de volta dele, começou a implicar bastante com ele também, só que o Abed, ele não sabia limites, ele pegava meio pesado. E aí o Troy, depois ficou meio de saco cheio, falou: cara, amigos não fazem isso. Ele falou, tipo, mas você falou que amigos fazem isso. E aí começou uma lindíssima amizade com um contexto meio gay, que todo mundo acha que eles são casal, inclusive eu acho. Eu, tipo, então eu amo eles, meus filhos. Enfim,
Eles constroem uma grande amizade. O Choi, ele acaba evoluindo muito quando ele se torna melhor amigo do Abed. Ele acaba se viciando nas coisas de nerd junto do Abed. Mais pra frente eles vão morar juntos. E é uma relação muito legal. Tem um episódio, alerta de spoiler, tem um episódio no qual, se vocês pesquisarem, vocês vão saber que o Donald Glover, ele saiu da série na 4ª temporada, se eu não me engano. Acho que é na 4ª, tenho quase certeza que é na 4ª. Ele saiu da série por confusões com o ator que fazia o Bruce, com o Dan Harmon e com algumas piadas de cunho racista que estavam indo longe demais. Porque o próprio ator que fazia o Percy era basicamente o Percy na vida real, ele é um idiota. E graças a Deus depois ele também saiu da série. Mas o Donald Glover ficou bem incomodado com isso e foi até nesse contexto que ele decidiu criar Atlanta. Então, Atlanta também é muito bom. Enfim, voltando. E aí tem um episódio todo dedicado a essa saída da série do Donald Glover, do Choi. E é um episódio muito emocionante, muito sensível, eu chorei a beça. Porque ele abordava como o Abed se sentia com o fato de que o Choi ia embora. Pra quem não sabe, nós autistas temos algo chamado rigidez cognitiva, então a gente tem bastante dificuldade de lidar com grandes mudanças, até mesmo pequenas mudanças. E o Abed, ele meio que cria brincadeiras que a faculdade toda participa, e nesse episódio ele criou uma brincadeira de o chão é lava. E ele ia dar como prêmio uma primeira edição do quadrinho favorito dele, que valia muito dinheiro. Então todo mundo ficou louco pra participar por causa disso. E esse episódio, ele aborda essa dificuldade, né, do Abed lidar com a saída do Choi, o Choi ir embora. Ninguém sabia o que era exatamente essa brincadeira, mas ele começou a levar longe demais. Porque era como se fosse a última diversão dele e do Choi juntos. E no final do episódio, o Choi questiona do porquê daquela brincadeira, porque ele tá levando tão longe. E o Choi fala... E o Abed fala... Eu sei que pra todo mundo é uma brincadeira, mas pra mim não é uma brincadeira. O chão pra mim realmente parece lava. Então, com o fato do Choi estar indo embora, pra ele tava numa situação tão angustiante que ele enxergava o chão como se realmente fosse lava. Como se o Choi não pudesse pisar no chão, ele não podia ir embora. E esse episódio, ele me pegou demais. Porque eu me identifiquei muito com essa sensação. Porque depois, um tempo depois, quando eu achei que uma pessoa específica ia sair da minha vida, eu achei que eu ia perder uma pessoa, foi exatamente assim que eu me senti. E eu fui reassistir esse episódio atrás de conforto, porque ali eu me sentia meio compreendida com essa sensação de que, às vezes, quando uma pessoa vai embora, o chão todo parece lava. Como eu disse, o Abed, ele se torna uma pessoa muito especial e importante para os outros membros do grupo de estudos. O Jeff acaba se vendo como uma figura paterna dele mais pra frente. E o que eu acho muito lindo é que todos os membros do grupo de estudos, eles aprendem a amar, a respeitar as características autistas do Abed, os limites dele, a tentar protegê-lo. Não que a gente sempre precise de proteção, mas é importante você saber que você tem pessoas que você pode contar, que elas vão estar ali para te ajudar, para respeitar esses seus limites, as suas características, e que essas pessoas não vão querer que você mude, que elas te amam do jeito que você é. Tem até um episódio de uma personagem depois que aparece, que ela diz que o Abed só não é normal
porque eles passam muito a mão na cabeça dele. E que pra ele precisa ser normal, porque no mundo você precisa ser normal pra você se dar bem. E aí todo mundo fica tipo, não, o Abed, a gente ama ele do jeito que ele é, a gente não quer que ele seja normal. A gente quer que ele seja o Abed. E ele acaba entrando na pilha dessa personagem de tentar ser normal. E ela vê que foi um grande erro, porque caos. Não vou dar muito detalhe. Mas é muito bonito como essa relação deles se fortifica. No início, que ele era pra ser um personagem que servia de alívio cômico e de zombaria, ele se torna um personagem tão grande, tão importante da série. Ao longo da série é feito muitas piadas em relação de como o Abed ele é muito viciado em cultura pop, mídia televisiva, filmes e séries. Ele meio que tem noção de que eles estão numa série, tanto é que o bordão 6 seasons and a movie, 6 temporadas e um filme, é algo que o Abed fica repetindo, que ele fala que a série deles vai ter 6 temporadas e um filme. Então tem essa piada dele ser meta. Abed, você tá sendo meta. É muito aleatório, mas é muito engraçado. Eu particularmente acho muito engraçado. Enfim, conclusão. Levando em consideração que Community é uma série criada em 2009 pelo Dan Harmon, de novo, criador de Rick and Morty, e que o Abed foi a primeira representatividade autista que eu já vi na televisão de um homem não branco, o que é muito raro também. Eu acho ele uma representatividade autista maravilhosa. É um personagem que eu guardo com muito carinho no meu coração. Ele é um personagem incrível que me ajudou a me entender também. Ele é super bem construído, ele é super bem explorado, ele é super bem tratado com carinho na série. E como eu falei, Community não é que seja perfeito, mas ele é extremamente à frente do seu tempo. E pra mim, o Abed é uma representatividade autista maravilhosa. E o Dan Harmon tava de parabéns quando ele criou esse personagem. E ele resolveu ouvir a comunidade autista e resolveu tratar esse personagem com respeito. O Danny Pudi também foi genial com a interpretação dele. Então, assim, pra mim, eu só não vou dar 10 porque a última temporada é meio ruim, mas vou dar um 9 de 10. Maravilhoso. E eu super recomendo pra todo mundo. E eu espero muito que ela e o Troy virem um casal no filme. Eu quero muito. Donald Glover faz alguma coisa. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu tô gravando um vídeo meio tensa, eu tô meio estressada com algumas coisas, mas eu acho que eu consegui passar o que eu queria falar. Eu tentei ser mais objetiva. Eu estou usando uma bolsa da Wish Me Mel. Hoje a Wish Me Louise e a Wish Me Mel estão juntas. E eu espero que vocês tenham gostado. Deem um like, se inscrevam, comentem, compartilhem com seus amigos. E obrigada por terem vindo. Com